Instagram, ele te ajuda a captar os clientes que estão embaixo do seu nariz e você nem imaginava. Finalmente saiu o nosso primeiro vídeo no YouTube. Eu enrolei muito para fazer isso, mas finalmente eu gravei, vou gravar, né? Tô gravando agora e a gente vai ter mais vídeos aqui no YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Samara Smid, eu sou arquiteta, mais conhecida como smid.arq no Instagram, e eu crio conteúdo, ajudo e transformo a vida de arquitetas e designers que querem ser reconhecidas pelo valor do trabalho delas e não pelo preço. Tudo isso, um dia eu posso gravar, se vocês quiserem me avisem aqui, eu posso gravar o porquê que eu acabei seguindo esse caminho para ensinar, para mentorar arquitetas e designers e como foi minha trajetória, desde o começo da arquitetura até hoje em dia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Só colocar aqui nos comentários. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal. Tô aprendendo ainda a mexer aqui no YouTube, saber como faz vídeo aqui, que é um pouco diferente do Instagram, mas eu tenho certeza que vai ser, assim, enriquecedor pra gente poder ter mais esse canal para conseguir passar conteúdo para vocês, conteúdos mais densos, mas que a gente consegue conversar mais e aprender muito mais. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que tem muito a ver com o meu conteúdo, com o que eu ensino para as minhas alunas, que é sobre o Instagram. Muita gente tem a visão de que o Instagram ele é só para você conseguir captar clientes desconhecidos. E esse é o grande problema. Quando eu comecei no Instagram, eu pensava exatamente assim. Eu achava que eu ia começar ali a postar no Instagram, compartilhar o meu trabalho para conseguir captar clientes que não me conheciam, que moravam em São Paulo, moravam em outras cidades, em outros países, e eu estava totalmente enganada. E foi quando eu comecei a postar, quando eu comecei a cultivar ali o meu Instagram de arquitetura, de interiores, foi que eu percebi que não era nada a ver com isso, era totalmente ao contrário. Na verdade, o que acontece? A gente tem essa visão que o Instagram ele é pra gente conquistar pessoas do mundo todo, pra gente estar ali na mídia. Mas o principal ponto do Instagram na nossa área não é esse, pode acreditar. Parece loucura, mas você vai me entender até o final desse vídeo e assim, vai explodir sua cabeça quando você entender esse raciocínio sobre o Instagram e sobre a arquitetura. O Instagram nada mais é que um meio de comunicação para a gente conseguir dar visibilidade para os nossos projetos. Quando eu comecei na área, o que acontecia? Eu era CLT e fazia jornada dupla. Então eu tinha alguns projetos de familiares, conhecidos, mas não era o suficiente para eu largar o CLT de vez, que era o meu sonho para eu abrir o meu escritório. E aí eu falei, eu preciso começar a usar o Instagram. É uma plataforma gratuita, tá ali. O que me impedia era a vergonha de postar stories, de criar conteúdo, de mostrar o meu trabalho. Isso que me impedia muito no começo. E quando eu comecei a postar, o que acontece? O Instagram, ele te ajuda a captar os clientes que estão embaixo do seu nariz e você nem imaginava. Por isso mesmo que eu tô falando para você. O Instagram, ele é um meio de comunicação para você dar visibilidade para o seu trabalho. Então, quando eu comecei a postar nesse início, eu comecei a captar muitos clientes que me conheciam, que eram familiares, que eram conhecidos, próximos. Por quê, sabe? Por que isso aconteceu? Porque essas pessoas, elas conheciam a Samara como pessoa, como amiga, como colega, como prima, enfim, coisas de família, como uma familiar, mas não como a Samara, a arquiteta. E esse é o grande ponto que eu quero chegar com vocês. As pessoas conhecem o seu lado pessoal, mas elas não conhecem o seu lado profissional. Elas não sabem como você pode ajudar elas e elas não sabem que elas têm problemas no espaço delas. Esses são os dois pontos. E quando eu comecei a criar esse conteúdo, o que aconteceu? As pessoas começaram a ver a autoridade em mim, porque eu trazia conteúdos onde eu ensinava coisas sobre arquitetura. Então eu ia mostrar um projeto, eu explicava por que eu escolhi uma sapateira naquela casa, o porquê eu escolhi um acabamento diferente naquele banheiro, o porquê a gente coloca um cortineiro no forro de gesso. Eu explicava esses pontos. A partir disso, eu trazia mais autoridade e as pessoas começavam a me ver mais desse lado arquiteta. E o outro ponto que eu falei aqui, que é a questão do cliente, do seu possível cliente, não saber que ele tem um problema no espaço dele. E aí, quando ele vai e começa a ver o seu conteúdo diariamente, ele fala, nossa, realmente eu tenho esse problema. Quando eu comecei, foi em 2021, eu falava muito sobre espaço de trabalho. Então, muita gente foi para o home office, então eu falava muito sobre isso, sobre como é importante o home office ser bem cuidado,
como ele vai influenciar totalmente na sua produtividade do trabalho, como isso faz diferença, como você tem que investir nesse espaço. Então eu ia falando esses pontos que eram problemas que meus clientes tinham, meus possíveis clientes, meus seguidores tinham na casa deles, e eu mostrava qual era a solução. Então eu dava ali o problema. Então, por exemplo, você sente que você está na sua casa e você não tem muito contato com a natureza, você sente que você fica muito depressivo, muito cansado, só tem cor cinza na sua casa. Isso acontece porque você precisa pôr mais vida na sua casa, mais cores, pôr plantas. Ou, por exemplo, a cliente quer ter plantas na casa dela, só que ela fala, eu moro em apartamento e não bate sol aqui. Então esse era um grande problema. Eu quero ter plantas na minha casa, mas eu não posso ter porque eu moro no apartamento. Então eu vinha com a solução. Então, nos meus clientes, a gente consegue colocar algumas plantas sim. São plantas específicas para apartamentos. A gente tem plantas para sol, para sombra. E ensinando 20% ali, não ensinava 100%. Ensinava um pouco ali para o cliente ficar com aquele desejo, tipo, nossa, eu preciso contratar a Samara para fazer um projeto. E isso fazia todo o diferencial. Então, o que eu quero que vocês entendam, principalmente nesse vídeo, é que o Instagram, ele vai ser realmente um meio de comunicação. Então, seu projeto está aqui e você está mostrando o seu projeto, que você entrega, a sua autoridade, para as pessoas próximas e para os seus clientes. E basta você estar esperando o quê? Esses clientes te indicarem. Então, você tem ali só esse meio que você tá. Mas você não vai ficar só aqui, você vai pegar esse projeto que você entrega e você vai usar o Instagram como meio de comunicação para você mostrar o seu trabalho para um público geral, para um público que já te segue. E o que você vai notar quando você começar a fazer isso é que você vai começar a atrair de verdade as pessoas que estão debaixo do seu nariz e você não sabia que aquela pessoa é um potencial cliente, porque ela começa a ver sua autoridade na área, sua autoridade como arquiteta ou designer, e também como você consegue ajudar ela naquele problema que ela tem no espaço. Então o vídeo de hoje era exatamente sobre isso, para vocês conseguirem entender que a gente não vai usar o Instagram, as redes sociais, só para captar clientes desconhecidos. A gente vai usar o Instagram para conseguir atrair pessoas que estão próximas da gente, mas já conhecem você, já têm um mínimo de conhecimento sobre você, mas não sabem como você pode ajudar elas ali, como você pode transformar o espaço delas ou qual a sua autoridade na área que você atua, na área de arquitetura ou de interiores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo. Até se vocês quiserem me dar algumas ideias de temas para vídeo, coloca aqui nos comentários que eu vou pegar e anotar cada ideia para o próximo vídeo do YouTube.